gente, meu nome é Camila Santana, eu tenho 18 anos, falo aqui de Guarulhos, São Paulo. Eu sou vice-presidente da Sinodal Norte Paulistano de UPAs e também sou presidente da UPA local aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Geração. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo essa devocional sobre aquilo que eu tenho aprendido com o nosso Deus durante esse período de quarentena. E eu quero começar com uma pergunta. Quantas vezes você já se sentiu com um peso nas costas depois de pecar contra o nosso Deus? E eu falo assim no sentido, é claro que nós devemos nos entristecer quando pecamos contra o nosso Deus, devemos nos arrepender principalmente, mas quantas vezes a gente passa por uma fase que nós pecamos contra Deus, pedimos perdão e ainda assim nos sentimos indignos e não perdoados? Eu quero falar sobre isso com vocês hoje. A questão é que nós devemos nos agarrar ao nosso Deus, é a sua palavra. Devemos lutar contra as mentiras que muitas vezes vêm à nossa mente, nos fazendo querer pensar ou acreditar que o nosso Deus não nos ama mais, como se a graça tivesse se apartado de nós. E isso não é verdade. Nós devemos nos apegar com firmeza, como diz na Epístola aos Hebreus, nos apegar com firmeza às verdades que nós ouvimos. Jesus, ele veio para fazer a propiciação pelos nossos pecados, ele veio se sacrificar para nos limpar dos nossos pecados. Ele se entregou na cruz, derramou o seu próprio sangue. Deus entregou o seu próprio Filho para nos limpar do nosso pecado, para que pudéssemos ter acesso a Ele. E muitas vezes nós negligenciamos esse acesso que nós ganhamos por conta que nós não estamos sentindo a salvação, nós não estamos sentindo salvos ou perdoados em Deus. E eu quero ler com vocês na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, ele se fez humano e ele sabe exatamente como nós nos sentimos em cada fase de dificuldade, tentação, sofrimento, e ele conhece o que é passar por essas coisas, ele sabe o que é padecer como nós, humanos. Ele esteve nesse estado de, a Bíblia fala, como estado de humilhação, o rei soberano sobre todas as coisas se fez humano como nós, teve que aprender como nós, então ele sabe o que é passar por sofrimentos, ele viveu sem pecado, ele nunca errou, mas ele sabe o que é estar como nós, e nós devemos colocar a nossa confiança nele, colocar a nossa confiança no sacrifício que ele fez, e ele nos entende nos momentos que estamos passando, quando nós erramos e nós pedimos perdão e queremos mudar de fato. Deus nos dá o seu Espírito para que possamos a cada dia aprender a sua palavra, nos lembrarmos dela. Ele, com gemidos inexprimíveis, leva a nossa oração até o Pai. Então nós temos todo o aparato para estarmos perto do nosso Deus, apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar de tudo que nós fazemos de errado. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem sentido o peso da culpa sobre os seus ombros, deposite esse peso aos pés da cruz, para que a sua confiança seja direcionada tão somente ao Senhor Jesus. Não coloque a sua confiança em você mesmo, não coloque a sua confiança naquilo que você faz ou deixa de fazer. Pelo contrário, seja levado, condicionado a confiar tão somente na obra de Cristo, na cruz por você, na cruz por nós. Confie no perdão que o Senhor Deus te deu por meio de Cristo Jesus. Não fique insistindo nos erros, claro, se arrependa, e a maior constatação de que você se arrependeu do seu pecado é que você mudou. Não é chorar, ficar meramente triste, não é simplesmente ficar magoado, mas mudar. Mude, crie coragem, bata no seu pecado com unhas e dentes e deixe
deixe e viva cada dia a novidade que Cristo nos dá no Evangelho, que é uma nova vida, que é a nova chance de fazermos diferente. Muitas vezes, claro, nós pecamos, fazemos o que não queremos, como Paulo fala, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, contudo, porém, nós temos a força em Cristo de fazermos a coisa certa. Então, deposite o peso do seu pecado aos pés da cruz, se arrependa e caminhe na novidade de vida que você ganhou. Continue caminhando a carreira que você tem e aproveite os meios de graça que o Senhor nos dá para se aproximar dele, seja a comunhão com os irmãos, a ceia na igreja, a leitura da palavra, a oração. Enfim, aproveite tudo isso porque são meios que o Senhor nos dá de uma forma graciosa, de uma forma amorosa, para nos achegarmos a Ele, nos encorajarmos mutuamente e continuarmos caminhando, apesar. Não é fácil, tem as suas dificuldades, cada um tem os seus pecados, as suas pecados que nós temos uma maior dificuldade para enfrentar, porém o Senhor nos conhece, o Senhor nos dá força nele. Então, quero deixar essa palavra com vocês. Se acheguem ao trono de graça e acharemos graça e para socorro em ocasião oportuna. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.